Domingo, dia 8 de julho, às 18 horas, início do Jejum do Milagre. Com o encerramento na segunda, dia 9, das 5 às 6 horas da manhã, você viverá um grande milagre. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém. Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Vamos abrir já em Neemias 4. Nós vamos ler do 1 ao 3. Depois eu volto para o 6 e vamos seguindo. Neemias 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse o que aqueles frágeis judeus estão fazendo. Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias armadas de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo:
Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, para cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. 23. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. Comprometimento vem antes de tudo. Nós vemos na vida do Neemias uma coisa que nós temos batido bastante: comprometimento, persistência, coragem, capacidade de sacrificar. Nós vemos tudo isso nele. Mas eu quero falar um pouco sobre Sambalate, o grande perturbador. Sambalate era um excelente líder. Tanto era que ele foi um dos que conseguiu manter por muito tempo aquela situação das muralhas em ruínas. Naturalmente que elas ficaram por 120 anos. Mas ele era se tornou um líder muito bem formado por alguém, uma boa cria de alguém, e fez um trabalho tão bem feito que ninguém conseguia mudar aquela situação. Ele era muito forte. Ele era mau e muito forte. Você tem que observar que uma pessoa que consegue comprar, corromper profetas, sacerdotes, tinha uma capacidade de convencer muito grande. Sambalate tinha. Ele não tinha interesse nenhum em que Jerusalém, as muralhas que estavam deitadas ao chão por 120 anos, fossem reerguidas. Porque Jerusalém perdeu toda a sua importância comercial e política. E isso, para as nações vizinhas, era muito bom. Então, defendendo interesses e ganhando alto, um bom dinheiro e grande com isso, ele conseguiu impedir e trabalhar fortemente para que aquela situação ficasse ali. Aquele problema inerte, sem solução, por muitos anos. Eu não tenho dados de quanto tempo ele estava predominando a sua liderança, mas
é sabido que por muito tempo. Fazia tempo que ele estava ali. E você tem que observar o seguinte: Jerusalém, com todo o seu povo, estava sendo ridicularizada, criticada, atacada, com muita força. O povo extremamente humilhado, envergonhado, sem forças. É aquela ladainha toda de eu não aguento mais, tem que fazer alguma coisa, isso não pode continuar assim. Mas ninguém parava realmente para ir lá e colocar força naquela mudança. Porque falar que uma coisa tem que ser mudada, eu não aguento mais, sai com muita facilidade. Mas é necessário ação. E ninguém conseguia ter atitude mais forte do que enfrentar Sambalate e os seus amigos, que ele tinha total controle. Não conseguia, ninguém levantava com mais força. Por isso, a força dele crescia ainda mais, o poder dele, o domínio dele, aumentava cada dia mais. E assim, havia um problema ali, muito grave, que tinha jeito, tinha solução. Mas não tinha ninguém capaz de encarar aquele desafio. Então esse é o grande problema na vida das pessoas. Tem solução para a vida delas? Tem. Mas muitos não estão dispostos a fazer o que é preciso, a colocar a força necessária para uma coisa mudar. E se você não coloca força, não muda. Se você não coloca, não começa a agir e fazer o que é preciso, aquilo fica lá. E você vê que realmente uma coisa pode ficar, mesmo tendo jeito, tendo solução, ela pode ficar sem solução por uma vida inteira. Eu já vi pessoas morrerem sem terem desfrutado do poder de Deus, das promessas. Porque nunca realmente se comprometeram com a vitória delas. E se você não se compromete com a sua vitória, Deus está fazendo a parte dele, mas Ele espera que você faça a sua. Se você não faz a sua, Deus faz a dele. Mas se você não faz a sua, então não caminha. Então Israel queria que aquela situação, Jerusalém, que aquela situação fosse mudada? Claro que sim. Querer, as pessoas dizem que querem. Mas e a atitude? E colocar força para uma coisa mudar? Nem todos. Tanto é verdade que por 120 anos as muralhas ficaram deitadas ao chão, sem solução. Tendo solução. Sem solução. Tinha solução. Mas alguém tinha que levantar com força. Porque Sambalate era muito forte. E tinha uma capacidade de contagiar muito grande. Ele comprava pessoas, ele equilibrava, ele controlava para que aquelas muralhas não fossem reerguidas. Ele foi o grande perturbador na vida de Neemias. Porque ele ficou inconformado
quando de repente vem um sujeito, o copeiro do rei, que estava na fortaleza de Suzã, a quilômetros e quilômetros de distância, um homem que nunca tinha colocado os seus pés em Jerusalém, estava servindo o rei, recebe uma carta sobre a situação de Jerusalém. Aquilo o incomodou. Já era Deus trabalhando para colocá-lo no propósito. A partir daquele dia, a vida dele não foi a mesma. Ele começou um tempo, ele entrou na oração e jejum, e orou de dezembro a abril sem cessar. Sem cessar. Era o Senhor preparando ele para colocá-lo no propósito. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu não creio que o propósito de Deus era que ele terminasse os dias dele de forma nenhuma, só naquela vidinha confortável de copeiro, na mesmice. Deus queria fazer algo maior na vida dele. Ele tinha algo bem maior com Neemias. E quando ele recebeu aquela carta, sabendo da situação de Jerusalém, como o povo estava, aquilo o incomodou de tal maneira que ele imediatamente entrou em oração e jejum. Para poder falar com o rei. Não falou com ninguém, só com Deus. Até que chegou o dia que ele falou com o rei. Deus trabalhou para que o rei o favorecesse. Aquele homem, a quilômetros de distância de Jerusalém, conseguiu visualizar a situação através da carta que ele tinha recebido. E colocou no coração dele aquilo, algo vindo de Deus, que ele podia fazer aquilo. Você vê que é muita coragem e colocando liberando um espírito ousado, dando lugar para um espírito ousado. Porque se ninguém tinha conseguido fazer, gente que morava lá, ele que estava a quilômetros de distância ia conseguir, mas dentro dele, ele desenvolveu um espírito de convicção, de certeza absoluta, de que ele podia fazer aquilo. Você vê que a vitória, ela não começa aqui fora, ela começa dentro da gente. A mudança da tua vida começa aqui dentro. Quando você dá vazão ao espírito da vitória, quando você deixa dominar o teu espírito, aquela certeza de que você pode viver coisas maiores, você pode, eu posso viver o poder de Deus, eu posso realizar isso, eu posso mudar isso aqui. Quando você dá lugar para que esse espírito se manifeste, então você começa imediatamente a ter impulso para agir. Nada começa aqui fora. Os nossos milagres, vitórias, elas começam aqui dentro. Isso nós batemos há muito tempo. Se você não desenvolve esse espírito aqui, essa certeza de que você pode ir além, você não vai conseguir ir além. Você vê que uma pessoa à distância, sabendo de toda aquela situação, podia muito bem parar e pensar, se tantas pessoas que moram lá, que têm muito mais interesse do que eu, têm suas casas, estão estabelecidas lá, não deram conta de fazer o que vou dar? Esse pensamento bate. Isso, ele vem. Até hoje eu não consegui mudar isso, agora que eu vou conseguir. É tarde demais, eu já perdi muito tempo, não dá. É uma tarefa difícil demais. O problema que eu vivo é muito grande. É melhor eu desistir disso. Você vê que ele lá, ele enxergou aquilo como uma grande oportunidade.
uma grande oportunidade de fazer algo realmente significativo. Algo de valor. Esse homem é um grande exemplo de liderança. Que se você pegar para a tua vida, implantar mesmo, levar para a tua vida, para tua vida pessoal, secular, ninguém pode, o mal não pode te impedir de ir além. É um grande exemplo. Alguém que não tinha lidado com isso, que nunca tinha lidado com esse tipo de situação. Ele servia o rei, ele era um cargo de confiança, mas era outra situação, uma outra condição. A situação em que estava Jerusalém era muito grave. E sair de um lugar confortável para enfrentar um problema daqueles, já não parecia muito inteligente. E pegar, era como pegar um problema que eu não preciso pegar. Mas não era, não. Era agarrar uma oportunidade de fazer algo realmente importante. Deus o estava chamando para marcar a história. Não só dele, como daquelas pessoas, como da humanidade, porque todos nós somos impactados até hoje pela história de liderança de Neemias. Todos nós. Então você vê que uma atitude, a coragem para agir em algo, pode repercutir poderosamente, repercute mesmo, não só na vida da pessoa, mas na vida de muitas outras pessoas. O legado que ele deixou realmente é muito importante, muito grande. Ele teve essa coragem de sair de lá, após passar um tempo de oração. Chegou calado em Jerusalém, passou 3 dias inspecionando. Viu a situação, sabia da condição não só física do lugar, mas espiritual e emocional daquele povo. Era um povo desmotivado, um povo abatido, um povo sem esperança. E quando ele olhou tudo, a primeira coisa que ele fez, aí então, foi falar com os que influenciavam que eles podiam restaurar. Ele falou, nós podemos restaurar. Nós podemos mudar isso aqui. E aquelas pessoas começaram a serem movidas, o espírito começou a mudar. Ele deixou bem claro, Deus colocou no meu coração, nós podemos mudar isso aqui. E eles foram sendo movidos, o espírito começou a mudar. E de repente você ouve eles falando no capítulo 2, vamos construir, nós vamos reconstruir. Sambalate já apareceu para tentar criticar aquela atitude. Neemias já reagiu. Falou, olha, você não tem direito legal sobre Jerusalém. Nós vamos reconstruir. E aí você vê um homem fazendo absolutamente tudo o que era necessário. Ele agarrou aquela oportunidade, ele sacrificou, ele se comprometeu, ele mostrou ali, em cada atitude, um espírito de prontidão e de agilidade. Porque problemas apareciam o tempo todo. Eu acabei de ler para você e mostrar problemas externos e problemas internos também. Os problemas externos eram o Sambalate com toda a sua turma. Internos era o povo desanimando, com medo, achando que não ia conseguir. E ele estava o tempo todo
resolvendo e agindo e focado para não parar a reconstrução. O tempo inteiro. Extremamente comprometido. E aí nós vemos, mesmo sendo por esse pessoal criticados, atacados, ridicularizados, quando essas táticas não funcionaram, reorganizaram as estratégias, e aí começaram com ameaça de morte para o povo, para Neemias, e Neemias foi combatendo tudo aquilo e não desfocava. Não desfocava. Quando o povo estava desanimado, colocou o povo diante de suas casas e disse: vamos, reconstruam por seus filhos, filhas, casas. Motivando, está aí, ó. Vamos reconstruir por suas casas, por suas famílias. E ele foi trabalhando a motivação do povo e não deixava a reconstrução parar. Até que, num tempo recorde, em 52 dias só, uma coisa que estava parada por 120 anos, foi completamente modificada. E sabe por que isso, gente? Porque um homem mais forte chegou, uma liderança mais forte assumiu em Jerusalém. Por que Sambalate conseguiu ter poder por tanto tempo? Porque ele era mais forte. Mas quando chegou alguém mais forte do que ele, o que ninguém conseguia fazer foi feito. Mas precisava de alguém mais forte. Sabe por que algumas coisas não mudam na vida de algumas pessoas? Porque a pessoa tem permitido que o mal permaneça agindo com mais força. O mal ainda tem tido mais poder e mais força sobre ela. O mal tem tido um poder de ação maior do que o dela. Maior. Por que o Sambalate conseguiu impedir por tanto tempo e controlar a situação? E tinha o controle de Jerusalém, da situação. Ninguém conseguia levantar uma pedra sequer, porque ele era mais forte. Mas quando chegou alguém mais forte do que ele, o que ninguém conseguia fazer foi feito. Foi feito. Porque Neemias enfrentou não só o Sambalate e seus amigos. Ele enfrentou profetas corruptos, que eram pagos para profetizar mentiras para ele. Ele enfrentou não um, nem dois profetas e sacerdotes. Ele enfrentou gente que tinha poder político. Ele enfrentou corrupção pesada. Ele enfrentou pessoas que matavam por seus interesses. Ele enfrentou ameaças de morte, terrorismo de todo nível e tamanho, acusações, boatos que quiseram levantar mentiras contra ele. Ele enfrentou tudo que você possa imaginar. O desânimo do povo, problemas internos que aconteceram, brigas que começaram a acontecer no meio deles. Muitas coisas. E a capacidade de se manter totalmente focado foi toda a diferença, fez toda a diferença.
Ele estava comprometido com a restauração das muralhas de Jerusalém. E quando uma pessoa está comprometida com a mudança da vida dela, com a mudança de uma situação, ela não cede a nenhuma outra, levanta o que for, ela enfrenta todas. Ele enfrentou coisa muito pesada. Ele enfrentou gente muito perigosa. Gente que tinha poder, que tinha poder. Ele enfrentou tudo que você possa imaginar de perigo, de dificuldade. E ele não desfocou. É por isso que ele conseguiu, num tempo absurdamente curto, realizar uma coisa que ninguém tinha conseguido por 120 anos. Então, o que eu faço para mudar? Foco, comprometimento. Este homem era persistente, confiava em Deus, colocou a mão no arado e não tirou. Foi colocado como governador de província e trabalhava no meio deles com toda a força. Tinha direito a benefícios e abriu mão de muitos deles, porque ele não estava ali por cargo ou dinheiro. Ele estava ali com o propósito de cumprir o chamado de Deus, de restaurar aquelas muralhas. E quando uma pessoa está focada na coisa certa, na direção certa, ninguém a impede. Ele podia ter deslumbrado. Ele podia ter se corrompido também. Ele era copeiro, passa a ser governador de província, com direitos a regalias, direito a vários benefícios. E ele não se envolveu com nada disso. Ele podia ter largado tudo quando o povo começou a desanimar e disse, quer saber? O maior interesse deveria ser de vocês. Se vocês não estão interessados, eu vou voltar para a minha terra, para o meu mundo, para a minha vida. Não. A cada ameaça de morte, ele podia parar e dizer, quer saber, Deus? Isso aqui está pesado demais. Eu não quero mais continuar com isso aqui, não. Eu quero ir embora. Como muita gente faz. A cada dificuldade, a cada situação difícil, muitos se submetem, se distraem, cedem. Se você não entender que você tem que ser mais forte do que o mal, mais forte do que os perturbadores. Perturbadores são como pestes. Como pestes, que precisam ser combatidos. Jamais submetido. Você não pode submeter aos opositores. Prepare-se para perturbações, elas vêm mesmo. Perturbadores sempre aparecem. Mas se você não aprender a lidar com isso, a cada perturbação, a cada perturbador, a cada oposição, você desfoca. Seu nível de comprometimento baixa. E você se perde. É o que acontece com muitos. Por que muitos... Hoje, quantas vezes eu vejo pessoas que podiam estar plantando em Deus e estar lá na frente. Não estão. Por quê? Porque a cada perturbação, a cada oposição, ele se entrega. Ele se rende. Ele se submete. Quantos que têm vivido assim? Ele é oprimido, vem uma situação de opressão, pronto, já desfocou. Já desanima. E aí, o que acontece? Mais uma vez o Sambalate, o espírito de Sambalate, prevalece. Porque o espírito do Sambalate está em todo lugar. Você está achando que estava só no Sambalate lá do Neemias? Ele está em todo lugar.
Quem já não cruzou com pelo menos um sambalate na vida? Aquele tipo de gente que se opõe a tudo, que tenta atrapalhar tudo, que tenta impedir de todas as maneiras uma coisa que é boa, uma coisa que é necessária, mas não há interesse, trabalha para impedir a realização. Quantos? Você inicia um propósito como esse, de repente você já se depara com oposição, com perturbação, com perturbadores cruzam o teu caminho, para falar que esse sonho é besteira, você nunca vai atingir isso. Isso é besteira. Você não vai conseguir isso aí, não. Para rir de você, propósito. Outra hora é o que eu falei ainda cedo, eu sempre lembro disso, porque isso aqui é uma coisa que eu estou acostumada a ver. Às vezes parece até uma rotina. Aquele parente, aquele conhecido que nunca evangelizou a pessoa na vida, depois fica sabendo que ele está fazendo, está num propósito de fé, está lutando, está jejuando, está orando, está na igreja, principalmente religioso. Ele aparece, ele tem a capacidade de ir na casa da pessoa, ligar para a pessoa para falar, o quê? O que você está fazendo? Para tentar confundir a cabeça da pessoa. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Alguns se deixam levar. Alguns se deixam levar. É impressionante. A pessoa começa a buscar Deus, o capeta levanta um sambalate, porque o espírito do sambalate está em todo lugar. Você pode encontrar lá no teu trabalho. O demônio que possuía a vida do sambalate é o mesmo. O capeta continua o mesmo. Ele não mudou, não. Ele se opõe a tudo que é de Deus. Ele se opõe aos projetos de Deus. O capeta não quer você entrando no chamado, cumprindo com o chamado. O capeta não quer você no propósito. O capeta não queria o Neemias em Jerusalém. Já que ele foi, agora eu vou arrancar ele daqui. Mas o capeta não contava com uma coisa. Neemias era mais forte. Você não vê no livro de Neemias nenhum cego vendo, nenhum paralítico andando. Você não vê nenhum milagre desse nível, mas você vê Deus o tempo todo agindo e operando de uma forma poderosa e milagrosa na vida daquele povo, na vida de Neemias. Você vê Deus agindo o tempo todo, com livramentos, com respostas. Você vê Neemias clamando a Deus a cada dificuldade, a cada obstáculo. E Deus agindo em tudo. Caindo laços, perseguições, situações. Mas por quê? Porque Neemias sabia agir. Ele sabia. Nessa situação aqui do 6, capítulo 6 diz, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tinha colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Olha aqui, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Já parou para analisar? Se todas as vezes que o diabo tenta tirar uma pessoa, tentou tirar uma pessoa do caminho certo, elas agissem assim? Não vou desfocar. Não vou parar. Não vou dar atenção. Não vou.
Não tinha ninguém sem vitórias. Ninguém desanimado, ninguém entregue. O problema é que o diabo arma e a pessoa distrai. Ele cria situações e a pessoa se envolve mais com aquilo do que com o projeto da vida dela. Não bastando, olha aqui, ó. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito, olha aqui, ó, inventando, para ver se amedrontava. Dizem, entre as nações, e Gesem, que é o sujeito que trabalhava com ele, diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar, chantageando. Eu lhes mandei essa resposta. Olha a resposta do Neemias. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Ele não se envolvia com nada. Tudo que se levantava para tirá-lo da direção da vitória, da restauração, ele combatia. Você vê que ele estava comprometido em realizar aquela obra e ele não desfocava por nada. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, olha qual era a ideia, é o que o diabo pensa, a mesma coisa a teu respeito, a meu respeito. Ele quer minar nossas forças, ó. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Um dia, olha isso aqui, foi à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Metabel. Ele estava trancado, portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha ele orando aqui. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Naódia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos vizinhos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Você vê que o diabo trabalhou de todas as maneiras para tirá-lo da direção, usando até profeta. Usando gente que se dizia de Deus. Mas ele que tinha discernimento, e pessoas que têm discernimento, não se envolvem nesses laços. Porque ele mesmo diz, espera aí, por que eu ia fazer isso? Eu fugir, me esconder? Estão querendo manchar minha credibilidade, roubar. Porque, quer dizer, ele que era o líder ia fugir? O que o povo ia pensar? Se ele fugisse, acabava com tudo, desmoronava tudo. Ele que estava motivando todo mundo aquilo, ele ia fugir, se esconder com medo? Aí ele parou e pensou, não, quer dizer, Deus não tem isso para mim.
Não foi isso que eu ouvi de Deus? Deus não me mandaria fugir. Deus não me mandaria esconder, recuar. Pessoas de discernimento têm entendimento. Ele entende muito bem, peraí, Deus me falou uma coisa, eu não ia mudar de ideia. Deus me deu uma direção. Por que Deus ia mudar de ideia agora? Isso aqui é armação do diabo. É armação. Eu não vou cair. E é isso que Deus quer que entre no teu entendimento. O diabo está armando o espírito de Sambalate, está por todo lado. Você pode encontrar dentro da tua casa, você pode encontrar no teu trabalho, você pode encontrar na igreja. Você encontra no meio cristão. O espírito de Sambalate está por aí. O diabo usa de todos os métodos e meios para poder tirar uma pessoa da direção. Ele quer que você aceite uma situação sem vitórias, uma vida sem resultados. E o que Deus quer? Deus quer que você lute. Deus queria reconstruir as muralhas. Deus quer reconstruir sua vida, quer te dar vitória, quer que você tenha sucesso, quer que a tua vida seja uma vida abençoada. Mas você tem que estar focado. Se você não está focado, você fracassa. Você vê que teve um momento em que eles tiveram que trabalhar com uma mão só. Mas não pararam a obra. Ameaças e ataques de todos os lados, mas não parava. Calúnias, não paravam. Chantagem, mas não paravam. Todo tipo de situação para criar confusão, mas não paravam. Então o diabo quer que você abra mão dos sonhos, dos desejos, dos projetos, da tua vida. Ele quer que você pare tudo, aceita. Aceita perder, aceita a doença, aceita o problema, aceita a vergonha, aceita. É isso que ele quer. E Deus não, Deus quer que você viva o poder dele. Até porque Jerusalém não glorificava o nome do Senhor estando naquela situação. Pelo contrário, Jerusalém era objeto de zombaria, era ridicularizada. Ela tinha uma importância política e comercial e perdeu totalmente. Totalmente. Jerusalém daquele jeito não glorificava o nome de Deus em nada. E é por isso que o diabo, usando aquelas pessoas, trabalhou com toda a força para impedir a restauração. E a mesma coisa. O nome do Senhor não é glorificado na tua vida, quando você está doente, está na miséria, está desempregado, está na vergonha. As pessoas estão rindo da tua situação. Estão olhando para você como um pobre coitado, uma pessoa, uma coitada, um coitado. O nome do Senhor é glorificado na tua vida e foi glorificado com as muralhas reerguidas. O nome do Senhor foi glorificado com aquela obra poderosa. Deus quer fazer uma obra poderosa na tua vida. O nome dele vai ser glorificado na tua vida, você vivendo as promessas dele. Então, em nenhum momento, Deus está interessado ou tem a mão de Deus num fracasso. Ele não quer você fracassado, abrindo mão, recuando. Ele quer você focado, focadíssimo, comprometidíssimo, no espírito de perseverança, persistência. Persistência. Vem uma pressão de cá, outra de lá, não vou ceder. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que Deus tem para mim, e eu posso ir além. Ele, tão emocionado, ele fala que o muro ficou pronto em 52 dias. E quando os inimigos souberam, ficaram com o orgulho ferido. Por quê? Porque por 120 anos aquilo só foi vergonha. E agora tinham levantado, num tempo recorde, um milagre. Em 52 dias, uma muralha. Quando nós falamos de muralha, para consagrar a muralha, um grupo andou em cima. O Neemias botou um grupo em cima da muralha, outro grupo embaixo,
com instrumentos, cantando e glorificando a Deus na consagração das muralhas. Olha que coisa mais poderosa. Elas não era um murinho fininho assim, não. Era uma muralha, capaz de passar um bom grupo de pessoas lá, andando sobre ela. Então, aquele milagre, aquela restauração foi um grande milagre. E Deus fez. E é o que essa palavra que o Senhor nos dá hoje, é para que entre no teu entendimento. Deus está garantindo a você vitória. Deus está dizendo que Ele quer fazer, Ele vai fazer, naturalmente, Ele está determinadíssimo. Mas você tem que aprender com Neemias. Teve tempo de ter que trabalhar com a mão só, tinha problema externo e interno para acudir, ameaças de todos os lados, perseguição. Até os profetas que deviam apoiá-lo naquela obra poderosa, eram corruptos, estavam corrompidos. Falando em nome de Deus, mentiras por dinheiro. Teve tempo dele não ter nem tempo de trocar a roupa. Quer dizer, então, puxado, nem banho estava tomando, só focado no trabalho. Totalmente focado. Então, é isso que está faltando em muita gente. Um espírito comprometido com a vitória. Você tem que se comprometer com a sua vitória. E colocar força. Porque aquela situação ficou daquele jeito enquanto havia alguém mais forte. Alguém forte. Mas quando chegou alguém mais forte que Sambalate, nada nem ninguém pôde impedir aquela obra. Você vê que o mal domina a vida de uma pessoa enquanto ela não assume o controle da própria vida. Quem tinha um controle daquela situação era o Sambalate. E quem estava por trás de Sambalate? O diabo. O diabo. Então quem não quer que você vença? O diabo. Quando chegou Neemias, cheio do poder de Deus, mais forte, intimidou terrivelmente, incomodou terrivelmente o Sambalate. Porque o Sambalate estava acostumado a bater o pé e todo mundo se render a ele. E chegou um homem que era mais forte. Chegou alguém que não se curvava. E que estava determinado a mudar aquilo. E ele mudou mesmo. Então, se você deixar isso entrar no teu espírito, você tem que ser mais forte do que o diabo, mais forte do que os opositores, os perturbadores, as perturbações. Se você coloca mais força, você vence, você atinge o objetivo, você vai além. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, o impresso do seu propósito. Se não receber, um obreiro pode levar até você. Talvez você não tenha tido tempo de preencher. Não tem problema. Preenche com calma em casa. Com calma. Mas você tem no teu espírito. Você tem no teu espírito o que você quer atingir. E Deus quer que você atinja. Feche os seus olhos e ligue o seu pensamento no céu. Pense a respeito. A mensagem a palavra que o Senhor está dando a você, a direção. Você pode. Chama a visão poderosa. Não existe uma situação quando uma pessoa realmente está determinada a viver o poder de Deus e comprometida, que não possa ser transformada.
Mas você vê que de forma nenhuma é uma tarefa fácil. Olha, entenda isso na tua vida. Se você realmente se comprometer com a mudança da tua vida, ninguém pode te deter. Se você realmente for mais forte do que todas as questões externas, todas as conspirações malignas, você sempre vai andar por cabeça e em vitórias. Sempre. Isso é certo. Sambalate prevaleceu enquanto ninguém mais forte que ele apareceu. Quando apareceu alguém mais forte do que ele, o domínio dele acabou. O diabo controla uma situação enquanto ele tem controle, poder sobre aquilo. Quando você tira o domínio dele, quando você age com mais força, ele é derrotado. Ele é derrotado. Se você entender esta mensagem, desenvolver esse entendimento, esse raciocínio, você vai além. Em tudo na sua vida. Espiritualmente, família, profissional, financeiro, tudo. Nada mais vai poder bloquear o seu caminho. Porque o que acontecia é que Sambalate era mais forte que todo mundo. E quando levantou alguém mais forte, que encarou ele, enfrentou ele de igual para igual, sem medo, sem se curvar, ele foi derrotado. O mal não tem sido derrotado na vida de algumas pessoas, porque muitos não têm colocado a força que é necessária, porque o diabo coloca muita força para destruir, e muitos não colocam a força devida para construir, para vencer. O mal continua sendo mais forte, muitas vezes atuando nas emoções, nos sentimentos das pessoas, enfim, em N coisas. Em nome de Jesus, dê lugar ao entendimento. Se volte para Deus. Decida que o mal não vai mais marcar território na tua vida e ter controle sobre a situação na tua vida. Ele não pode. Você tem que botar um ponto final. Ele só fica enquanto ele ainda tem mais força. A hora que é tirada a força dele. Porque alguém mais forte, porque você agiu com mais força. Como foi com Neemias. O milagre acontece. E você vê que num tempo curto tudo foi mudado. Em 52 dias, uma coisa que estava parada por 120 anos, um milagre muito grande. Uma coisa fora do comum. Fora de série. Em nome de Jesus. Fala com Deus agora. Você tem aí o seu propósito, o seu projeto, aquilo que você quer que seja restaurado e modificado. Fala com Deus agora. Fala com Deus com toda a força da tua vida. Deus, eu quero uma restauração nessa área.
Eu preciso dessa restauração nessa área. E a partir desse momento, Senhor, eu decido, eu me comprometo com a minha vitória, com a mudança da minha vida. Eu coloco a mão no arado e eu não vou tirar. Eu vou confiar no Senhor. Eu não vou parar com a obra. Eu não vou desistir, mas eu serei persistente até o fim. O mal tem conseguido controlar áreas da minha vida, ou talvez até a minha vida, mas eu não vou mais deixar que isso aconteça. Eu desautorizo hoje. A partir de hoje, o mal não terá mais controle sobre a minha vida, sobre nenhuma área da minha vida. Eu não aceito isso mais. Em nome de Jesus, eu entro nesse propósito e eu entro para valer, eu entro para restaurar, eu entro para mudar, eu entro para viver aquilo que é promessa do Senhor para a minha vida. Fala com Deus, fala com Deus. Precisa de força. Cadê a força? Força para falar com Deus, força para reagir a uma situação. Força, é necessário força, em nome de Jesus Cristo. É você vencer tudo aquilo que bloqueia o teu espírito, a tua alma, o teu caminho, e colocar força. Eu quero força. A partir de hoje, Senhor, eu manifesto força para viver o teu poder na minha vida, Senhor. Eu sei que o Senhor tem o teu poder, o Senhor tem poder, o Senhor quer se manifestar com poder. E eu vou dar lugar a partir desse momento. Dá lugar para Deus realizar uma obra poderosa na tua vida. Dá lugar para Deus operar uma obra gloriosa na tua vida. Dá lugar. Deus, eu quero e eu não vou me submeter a outro espírito. Eu não aceito outra ideia, outro pensamento, outro espírito, senão de vencer, Deus de Israel. Senão de vencer. Eu quero uma mudança. A partir de hoje eu vou ser mais forte. Eu vou agir com mais força na minha vida financeira. E o mal tem controlado a minha vida financeira para me levar para a miséria, para o desemprego, para a derrota. Não vai mais ter controle. Eu vou ter mais força, eu vou ser mais forte na minha vida familiar, na minha vida espiritual. O mal que até hoje tinha controlado a minha vida não vai controlar mais. O espírito de Sambalat não vai mais controlar a minha vida. Eu não vou mais ceder a perturbações, a perturbadores, a oposições. Eu não vou mais. Eu sei o que o Senhor tem para mim, e eu não vou me submeter a nenhuma outra ideia, a nenhum outro espírito e pensamento, senão o de vitória. Restaura a minha vida. Fala com Deus. Restaura, Senhor. Restaura. Você tem que ter força para isso, para falar com Deus. Porque se você não fala com Deus, como é? O Neemias vivia para orar. E aí quando ele saía para agir, Deus abençoava. Deus agia na vida dele. Então fala com Deus. Fala com Deus agora. Deus, a pessoa que está aqui é outra. Eu não me submeto a nenhuma outra ideia, Deus, a nenhum outro pensamento. Aqui, a partir desse momento, eu possuo um espírito forte, mais forte do que qualquer opositor, mais forte do que qualquer perturbador, mais forte do que qualquer perturbação, porque eu vou viver as tuas promessas. Eu vou, Senhor. Passa do teu sangue sobre o teu povo, meu Deus. Senhor, passa do teu sangue agora. E que toda a força que vinha controlando a vida dessa pessoa caia por terra. E que a partir desse momento ela passe a viver a restauração na vida dela. Que a partir desse momento, meu Deus, a vida espiritual e emocional já seja restaurada. Que a vida dela seja completamente restaurada. A vida econômica, profissional, financeira, familiar, a saúde. Restaura a vida dessa pessoa para a glória do teu nome. Restaura, Jesus. Restaura o espírito. Restaura a fé. Restaura a alegria, a força. Restaura, meu Deus. Restaura a confiança. Restaura, Deus de Israel, a visão. Restaura a vida desta pessoa para a glória do teu nome, Jesus. Restaura, Jesus. Faça uma obra maravilhosa. Fala isso com Deus. Deus, a promessa de eu ir para um lugar mais alto, e eu vou. A
promessa de eu viver grandes milagres, e eu vou vivê-los. Porque a partir de hoje, eu assumo a liderança da restauração da minha vida. Eu me comprometo com a restauração da minha vida. Como Neemias se comprometeu, eu me comprometo espiritualmente, emocionalmente. Eu me comprometo de corpo e alma. Eu me coloco agora diante do Senhor para vencer. O espírito de Sambalate não vai dominar minha vida, mas sim o espírito que estava em Neemias. O espírito que estava em Neemias. Eu sei que o Senhor tem um chamado, e eu vou cumprir com o chamado. Eu sei que como o Senhor tinha um propósito para usar Neemias para restaurar aquelas muralhas, eu me coloco no propósito agora, meu Pai, para entrar dentro da tua vontade. Eu entro dentro da tua vontade para viver o teu poder, para viver a tua glória. E assim será, para a glória do teu nome. Eu creio nisso e possuo isso agora na minha vida, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Mantenha esse espírito. Liga o teu pensamento em tudo que você sabe que Deus pode fazer e está determinado a fazer. Coloca isso diante de Deus agora. Deus, eu entro nesse propósito agora, é para ficar, é para ir até o fim. Se você já quebrou antes, o diabo, o espírito de Sambalate, conseguiu tirar você do projeto, do propósito de restauração. Comprometa-se com Deus agora. Dessa vez não vai me tirar, meu Deus. Dessa vez não vai me tirar. O mal tem me roubado, mas ele não vai me roubar mais. O mal não vai mais roubar a minha vida. Não vai mais me tirar da direção. Eu não vou mais ceder ao desânimo, à entrega. A partir de hoje chega. Eu entro nesse propósito para mudar completamente a minha história, a minha vida, e para viver tudo que o Senhor tem me prometido. Em nome de Jesus, se comprometa com Deus. Agora vai ser diferente. Como foi diferente com Neemias, quando ele chegou para restaurar, e restaurou mesmo. Agora eu cheguei para mudar, e eu vou viver mudança mesmo. Em nome de Jesus.